Outro tema que nos junta aqui é a recente viagem que o Papa Francisco realizou à Terra Santa, assumindo-a como uma peregrinação, mas onde a dimensão política não pode ficar esquecida. O professor Sabedica, que leitura é que faz destes 3 dias que o Papa Francisco passou na Terra Santa? É uma viagem muito importante e é interessante que o Papa tenha decidido fazer a viagem nesta altura. Portanto, enfim, ele é Papa há 1 ano e picos, tirando a sua grande viagem apostólica, que é as Jornadas Mundiais que ele fez o ano passado. É, digamos assim, a sua segunda viagem com algum impacto internacional, num local que nós sabemos que é o local por excelência onde as grandes religiões do mundo, as grandes religiões do livro santo, ao fim e ao cabo, todas elas têm o seu livro santo, convivem e colidem, e, portanto, qualquer viagem do Papa àquela zona, da mesma maneira que Paulo VI fez, da mesma maneira que João Paulo II fez, da mesma maneira que Bento XVI o tinha feito há 5, 6 anos, em 2009, há 5 anos, o Papa vai representando uma igreja, mas foi também com uma ambição. A ambição de ser um facilitador de uma paz que está permanentemente em ruínas ou em reconstrução, ou sob ameaças várias, e nós temos visto essas ameaças de vária parte. Não apenas o diálogo com o mundo árabe é o dossiê constante que é, mas li em alguns jornais que os ultra-ortodoxos judeus não viam esta viagem com bons olhos, e terão sido aqueles que expressaram, aliás, mais reservas. E é muito interessante como o Papa, uma das iniciativas que resultou desta viagem foi um convite, parece que já aceite, para sentar à mesma mesa em Roma Shimon Peres e Mahmoud Abbas. Portanto, um Papa que opera no verdadeiro sentido evangélico, de um facilitador da paz e de alguém que tenha consciência de que não há paz sem aproximação, sem diálogo e sem ter a coragem para dar esse passo. E muitas vezes tem que ser alguém de fora e não alguém que lá vive e, portanto, que seja contaminado pelas leituras religiosas e políticas, porque é bom não esquecer o quanto o extremismo religioso que ocorre naquela zona é muitas vezes um fundamentalismo político. E, portanto, muitas vezes só desarmando o fundamentalismo político é que nós conseguimos ir à base da hipótese de um diálogo ecuménico. E se há uma lição que resultou desta viagem, é de facto uma lição, ou uma iniciação, ou um convite a esse ecumenismo, que, a meu ver, é uma opinião também individual, nenhuma igreja, senão a romana, neste momento representa tão bem. João Paulo II pediu desculpa pela Inquisição. Bento XVI, quando esteve na Terra Santa, concretamente no Memorial de Yad Vashem, pediu desculpa e disse que o Holocausto nunca mais deveria acontecer. Palavras que o Papa Francisco voltou a repetir nestes dias na Terra Santa. Este pedido de desculpa tem sempre de ser sublinhado? É importante, mas talvez fosse importante que alguma reciprocidade fosse feita. Ou seja, quando nós entramos pelo balanço de qual a religião que causou à humanidade mais dano, nenhuma religião está isenta. E contextualizando historicamente, nós também não podemos olhar para a Inquisição, para o Holocausto, com os olhos que temos hoje. E o facto de os Papas de Roma, portanto, ter sempre a estratégia de reconhecer as suas falhas, é importante, é simbólico, é simpático, em última análise, mas só é pena que não se veja das outras religiões uma abertura semelhante. E quando hoje, por exemplo, uma das questões que se falou a propósito desta viagem, se os arquivos secretos de Roma podem ser abertos ou não para se perceber o envolvimento dos Papas durante os anos em que o Holocausto foi a realidade na Europa, eu acho, como historiador, acho importante. Mas não tenho a certeza que se queira, com esses apelos, apurar a verdade histórica, se quer encontrar munições para manter uma polémica, que é uma polémica que, quando passada para a religião, contamina muitas coisas. Estes temas da conferência de imprensa que encerrou esta viagem do Papa Francisco à Terra Santa, nomeadamente o celibato dos padres, o abuso sexual das crianças, também uma leitura que lhe pediram para fazer sobre as eleições europeias ou os escândalos ligados ao Banco do Vaticano, estas questões podem anular o convite que o Papa Francisco
fez a Shimon Peres e a Mahmoud Abbas para rezarem pela paz? Não, eu acho que não, porque esses temas que o Papa normalmente aborda em viagem, aborda-os, apesar de tudo, num contexto específico, ou seja, com a imprensa que o acompanha durante essa viagem toda e que aproveita a longa viagem para interrogar o Papa sobre temas que são constantes. E, portanto, o Papa o que se limitou a reafirmar foram opiniões, foram interpretações que não são radicalmente novas. Eu acho que isso vai alimentar aquele debate longo sobre quais é que são os dogmas, as verdades, as inclinações, se é um Papa mais aberto, se é um Papa mais fechado. Para a comunidade internacional diplomática, o que fica é, de facto, um apelo à paz, é, de facto, um apelo ao diálogo político, ecuménico, e uma experiência importante que o Papa quis vincar em locais santos, enfim, e também, em última análise, para comemorar o primeiro grande encontro histórico que o Papa Paulo VI tinha tido com o líder da Igreja Ortodoxa na altura, Atenágoras, em 1964, quando as duas igrejas tinham estado, enfim, existe o cisma desde há 1000 anos, mas as duas igrejas, ocidental e oriental, não se encontravam há 5 séculos. Portanto, ainda bem que esse diálogo foi reatado, e o que o Santo Padre atualmente quer fazer é dar um incremento a esse diálogo. E talvez, mas isso é especular, mas talvez que a aproximação entre religiões seja um projeto civilizacional novo, quando todos os outros, ditos laicos, políticos, sociais, económicos, hoje em dia apresentam as dúvidas e os ceticismos que nós vemos. Portanto, talvez que a revalorização da religião ou das religiões possa ser uma linguagem nova para vencer algumas incertezas que no mundo político, na Europa e não só, neste momento nós temos sobre a mesa. Obrigada, professor Sadrica, por olhar connosco a realidade. Voltamos a encontrar dentro de alguns dias.